Bem, então vamos lá, vou mostrar algumas sacadas de como aprender matemática. Na verdade, você pode utilizar essas sacadas aqui para aprender qualquer disciplina, mas eu vou dar um foco maior na matemática, beleza? Então vamos começar aqui. Observe, o professor Pia dizia o seguinte, ó, na aula você não aprende, na aula você entende. E por que ele falava isso? Porque ele tinha a diferença entre aluno e estudante. Então ele dizia que aluno é aquele que assiste aula e estudante é aquele que estuda. Mas então o que é estudar? Estudar para o professor Pia o estudo ele só é eficaz se você estuda de maneira solitária e ativa. Porque o aluno que assiste aula, ele não está estudando de maneira ativa, ou seja, está estudando de maneira passiva, ele está apenas sentado assistindo aula. Tá? O estudante que estuda de maneira ativa, mais na frente aí eu vou explicar melhor o que é estudar de maneira ativa, né? Só para você ter ideia, estudar de maneira ativa é quando você se envolve nos estudos. Mas se envolve como assim? Então daqui a pouco a gente vai ver como é esse estudo. Então o professor Pedro dizia o seguinte: aula assistida hoje é aula estudada hoje, justamente porque existe a curva do esquecimento. Então quando você assiste uma aula, se você passar muito tempo sem entrar em contato, você vai acabar esquecendo, tá ok? Então é interessante você, quando sentir que está esquecendo aquele assunto, você entrar em contato. É necessária a prática para realmente colocar aquela informação a longo prazo. Ou seja, a hora que você quiser acessar essa informação, você vai conseguir, se realmente você aprender o conteúdo, beleza? Então, o que é estudar de maneira ativa? Estudar de maneira ativa significa que você vai se envolver, tá? Então, ele dizia o seguinte, ó: nunca estude sem ter um lápis em atividade sobre um papel. Mas o estudante, ele está se questionando. Então ele estuda um conteúdo, mas faz os questionamentos, as perguntas. Então ele pergunta: onde posso usar isso? Então ele está lá estudando determinado conteúdo e ele faz os devidos questionamentos. Estuda de maneira ativa, usando o cérebro, se envolvendo com o assunto. Onde eu posso usar isso? Como eu posso usar isso? Por que isso é desse jeito? Tá? Então ele questiona. Tá? Então essa é a ideia de estudar de maneira ativa. Você se questiona, faz as perguntas certas para poder compreender bem o assunto, beleza? Então, por exemplo, ó, nessa expressão aqui a gente tem 2 mais 3 vezes 4. Quanto é que dá isso aqui? Então você, se você esquecer da regra, você pode ficar com a seguinte dúvida, porque você poderia somar primeiro ou multiplicar primeiro. Se você soma primeiro, então você tem aqui, ó, 2 mais 3, 5. 5 vezes 4, 20. Então você poderia pensar que é 20. Se você multiplicar primeiro, 4 vezes 3 aqui, 12. 12 mais 2, 14. Então você poderia pensar 14. Então qual é a resposta correta? 14 ou 20? A resposta correta aqui é justamente o que? 14. Ou seja, tem que fazer a multiplicação primeiro. Mas um estudante, né, realmente preocupado com a aprendizagem, vai se questionar: por que eu tenho que fazer primeiro a multiplicação? Tá? E se existe multiplicação e divisão, quem faz primeiro? Então essa é a ideia. Por que primeira multiplicação? Então vou deixar aí na descrição do vídeo um vídeo onde eu explico alguns porquês, tá? Então você dá uma olhada aí na descrição do vídeo, que eu vou deixar vários vídeos aí para melhorar essa aula aqui, tá? Fazer um complemento aí à aula. Então você dá uma acessada aí na descrição do vídeo, beleza? Então o que acontece? Quando você aprende de verdade, você tem aí uma competência, né? Domina tanto o assunto que você consegue até explicar a alguém. Isso é aprender de verdade. Beleza? Então se você aprende, a hora que você quiser, você vai conseguir acessar essa informação na sua mente. Isso é aprender de verdade. Então sempre que você estudar, a ideia é você focar na aprendizagem. Então tem muitos alunos aí que acabam se sabotando, né? Então ele está diante de um exercício, não consegue, não se esforça para conseguir, aí então acaba procurando a solução no final do livro, na internet, tá? Então ele não se esforça, então tem que se esforçar mais um pouco, tentar entender realmente o que está acontecendo, tá? Então tem alguns alunos que acabam pulando, vendo a resposta e acredita que está estudando, quando na verdade ele pegou ali a solução de alguém e nem se questionou porque aquilo é desse jeito, daquele jeito, tá? Ele nem se questionou e aí acredita que a quantidade de horas que ele está ali estudando realmente é eficaz. Não, o estudo não necessariamente tem a ver com a quantidade de horas que você está estudando, tá? Estudo é questão de qualidade, beleza? Então estudo é questão de qualidade, não de quantidade. Não adianta você passar 8, 9 horas estudando direto, achando que porque está com esse tempo todo aí estudando vai aprender muito. Estudo tem que ser estratégico, beleza? Então vamos continuar aqui, ó.
explicar, ensinar algum conteúdo é uma das melhores técnicas de estudo. Então, tanto você pode explicar, ou você pode se imaginar dando aula, se imaginar explicando. Então, um dos caras que usa isso como técnica de estudo, e você pode até dar uma estudada e se aprofundar mais, é o físico Richard Feynman, tá? Então, você dá uma estudada aí, pesquisa sobre a técnica de estudo do físico Richard, e você vai ver aí que ele basicamente usa essa ideia, tá? Então, ele faz uma sequência de passos, onde, em resumo, ele usa justamente essa ideia de dar uma aula a alguém, como se estivesse preparando uma aula. Então, dá uma sacada, vale muito a pena você entender aí essa técnica do físico Richard, beleza? Então, vamos continuar. Outra sacada importante aqui, que ajuda bastante você a aprender matemática, exatas, e você vai perceber que esses questionamentos, na verdade, você pode ajudar você a aprender qualquer matéria, beleza? Então tem aí um livro muito bom, eu vou ver se consigo aí deixar na descrição do vídeo também para você baixar, que é A Arte de Resolver Problemas, de George Polya, tá ok? Então, Polya fez um livro onde ele ensina 4 etapas para você resolver aí questões de matemática, beleza? Então, quando você usa essas 4 etapas, você realmente tem boa chance de resolver as questões de matemática. Então, olha só, primeira etapa, primeiro passo, compreensão do problema. Se você não compreende, dificilmente você vai conseguir resolver, tá? Uma vez que você não entende. Então é necessário você entender primeiro. E o que pode ajudar você a entender primeiro? De novo, os questionamentos. Então, quando você faz o questionamento, você está estudando de maneira ativa, ou seja, você realmente está estudando. Isso aqui é o que é ser estudante, tá? De acordo aí também com o professor Pia, beleza? Então ele faz o seguinte questionamento, para ajudar você a entender. Qual é a incógnita? Quais são os dados? O que é que a questão está perguntando? Qual é o objetivo? É possível fazer algum desenho, algum esquema, algum diagrama? Então esses questionamentos aí vai ajudar você na compreensão. Uma vez entendido, você vai para o segundo passo, ou seja, fazer o planejamento, criar a sua estratégia. Então olha só, e aí de novo tem mais questionamento que vai te ajudar. Você conhece algum problema parecido? Algo semelhante? Será que você nunca fez algo parecido, né? Ou algo até mais simples, ou até mais geral, ou algo específico, particular? Então isso também vai te ajudar na solução do problema, beleza? Terceiro passo, executar. Agora é hora de executar. E aí você executa e verifica cada passo, né? Será que você fez as contas corretas? Será que você usou aí os raciocínios corretos? Será que está tudo ok? Então essa é a ideia de verificar. E o quarto passo é o retrospecto. Você vai fazer aí uma recapitulação, analisar passo a passo se está tudo direitinho. Também tem alguns questionamentos interessantes. Por exemplo, será que é possível você verificar o resultado? Será que é possível você fazer a mesma questão de maneira diferente? Então essa é uma das coisas aqui que eu usava bastante, brincava bastante, que era pegar uma questão e tentar resolver de várias maneiras diferentes. Isso é muito importante para a aprendizagem. Você tentar resolver de várias maneiras diferentes, ou até buscar pontos de vista diferentes. De acordo com a neurociência, para aprender o máximo possível em qualquer situação ou experiência, precisamos reunir informações a partir do maior número possível de pontos de vista. Essa é a ideia. Então, se na sua cabeça, na sua caixa de ferramentas, você não tem maneira diferente de resolver as questões, você pode aprender isso. Aos poucos você vai ficando criativo. Então você pode ver, pode ter sorte de assistir uma aula, sei lá, sobre equação de vários professores, e você pode ter a sorte de cada professor fazer uma abordagem diferente, ponto de vista diferente. Então essa é a beleza da matemática. Dependendo da sua criatividade, você pode resolver de várias maneiras diferentes, beleza? Então assista aulas de outros professores, assista outras videoaulas, veja outros livros, que aí você vai ter várias maneiras de enxergar aquela mesma situação. Então essa é a ideia. Quando você faz isso, você consegue aprender mais e mais. Tranquilo? Então olha só, vamos pegar aqui uma questãozinha de concurso e tentar aí aplicar essas sacadas. Então olha só a questãozinha. Joana gastou 4/7 do que havia em sua poupança comprando móveis. Com o restante, comprou um aparelho de TV. Se o aparelho de TV custou aí R$ 1.200, quanto custaram em reais os móveis? Então vamos lá, uma questão de marca X, tá? Então vamos à solução. Então olha só,
Seguindo a ideia de Pauli, primeiro eu tenho que compreender. Uma vez que eu compreendi, eu penso, será que existe algum desenho? Consegui aqui fazer um desenho, beleza? Aos poucos você vai conseguir abstrair a questão. Então a possibilidade é você ver se consegue fazer um desenho, isso é muito bom. A maioria aí das crianças em torno de 10, 11 anos, essa questão aqui é nesse nível, tá? Nível de 5ª, 6ª série. E as crianças, ela tem essa facilidade, ela realmente tenta entender, porque você vê que as crianças, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar desenhar, beleza? Então essa é uma sacada, tente pensar como criança, tente realmente entender. Se possível, faça um desenho, um esquema, um diagrama, tranquilo? Então olha só, isso aqui ó, 4/7 da poupança para os móveis, né? 4/7 da sua poupança você vai comprar móveis, então tá aqui ó, 4/7 móveis. Então o que é que eu fiz? Eu peguei 7/7, né, que é o todo, então cada pedacinho desse, esses pedaços são iguais, então dividi aqui o todo em 7 partes iguais, então cada uma representa 1/7, tranquilo? Então logo aqui o valor que eu vou gastar com móveis é o que? 4/7, ou seja, 4 pedacinhos. Então ainda resta aqui, ó, se eu tenho aqui ao todo 7 pedacinhos, já tem 4 pedacinhos associado aqui os móveis, então resta 3 pedacinhos, que vai ser o que? A TV. Ele falou que a TV custou 1.200, então logo esses 3 pedacinhos correspondem aqui a 1.200. Então pensa comigo, se todos esses pedacinhos são iguais e 3 pedacinhos correspondem a 1.200, então apenas um pedacinho corresponde a quanto? Então como são iguais, basta dividir 1.200 por 3, tá? Dividindo 1.200 por 3, você acha 400. Logo, cada pedacinho desse vale 400. Eu quero saber o que? 4 pedacinhos. 4/7, 4 pedaços. Então 4 pedaços é 4 vezes 400, que dá aí 1.600, letra D. Então você vê aí que é apenas um desenho com um pouco de raciocínio lógico, você rapidamente faz a questão. Mas vamos ver outras maneiras abstratas aí de fazer a questão, ou seja, sem usar o desenho, beleza? Então vamos conhecer outras soluções. Então lá, a questão aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, poupança, né? Então como diz a Pauli, né? Qual é a incógnita? Então aqui a incógnita, por exemplo, é a poupança. Eu chamei de X, poderia ser qualquer letra. A gente sabe que em matemática, o que a gente não sabe, a gente pode representar por alguma incógnita, por alguma letra. Então se X é o valor aí da poupança, então o que a gente tem, ó, que 4/7 desse valor da poupança eu gasto com móveis. Logo o que resta é o que? 3/7, porque o todo é 7/7, beleza? Então se tem 4/7 que eu gasto aqui com móveis, então ainda resta 3/7. Você observa 4/7 mais 3/7 dá 7/7, ou seja, dá 1 inteiro, o todo. Tranquilo? Então logo esse restante aqui, ó, que é 3/7 é a TV, que é 1.200. E aí eu quero saber quanto, né, eu estou gastando aqui com os móveis, que é 4/7. Tá? Então eu quero saber aqui quanto vale 4/7 de X, 4/7 da poupança. Então vamos lá. Uma opção seria eu achar o valor de X e em seguida calcular 4/7 desse valor. Então é isso que eu vou fazer, tá? Essa é a minha estratégia, esse é o meu plano. Então eu tenho aqui, ó, 3/7 de X vale 1.200. Então multiplicando aqui ambos os membros por 7, já que é uma equação, então multiplicando aqui ambos os membros por 7, ó, esse 7 aqui dividido por esse dá 1, ou seja, vai ficar apenas 3x, beleza? Então vou ficar aqui, ó, 3x é igual a 7 vezes 1.200. Então agora eu vou fazer o que? Dividir ambos os membros por 3. Então dividindo aqui o lado esquerdo por 3, 3 por 3 dá 1, então vai ficar 1 vezes x, que é x, tranquilo? E aqui do outro lado, né, tenho aqui, ó, 7 vezes 1.200 dividido por 3. Então dividir esse lado por 3 fica apenas com x, e divido aqui também o segundo membro, né, o lado direito também por 3. Então ficou desse jeito, tá? Então é por isso que esse 3 aqui que está multiplicando passa dividindo, porque eu dividi ambos os lados por 3. Então sempre que eu tenho uma balança, eu posso fazer uma operação, a mesma operação em ambos os membros. Então se em um membro eu fizer alguma multiplicação, no outro membro eu faço a mesma coisa, porque os dois são iguais. Tá ok? Então simples assim. Equação é uma balança. Tá? Essa é a ideia. Tudo que você faz de um lado, você pode fazer do outro. Então se aqui eu multipliquei, outro lado também eu multiplico pelo mesmo número. Se eu pegar um lado, dividir, eu pego no outro lado, divido pelo mesmo número. Tranquilo? Então logo x é 7 vezes 1.200 por 3. Aqui eu tenho várias maneiras de fazer essa conta. Tenho 3 maneiras exatamente. Eu posso fazer 7 dividido por 3, que vai dar um número com vírgula, e multiplicar por 1.200. Isso é uma maneira.
Eu posso dividir 1.200 por 3 e o resultado não ficar por 7, outra maneira. E uma terceira maneira é eu fazer 7 vezes 1.200, vai dar um número bem maior, bem grandezinho aqui, depois dividir por 3. Eu vou escolher dividir 1.200 por 3, porque é bem fácil, né? Já que eu consigo dividir 12 por 3, tá? Então aqui, ó, 1.200 por 3 dá 400. Beleza? Então ficou 7 vezes 400, que dá 2.800, né? 7 vezes 4, 28, só acrescentar esses dois zeros. Então aqui eu tenho 2.800, que é o valor de x, ou seja, o valor da poupança. Mas não é isso que eu quero 4 sétimos de x. Então vamos lá, 4 sétimos de x, mas quem é x? X é 2.800, então eu quero 4 sétimos de 2.800. Fazendo essa conta, de novo eu tenho três maneiras de fazer. Eu vou escolher aqui dividir 2.800 por 7. Então vai ficar, que é o 2.800 por 7 dá 400. Então ficou 4 vezes 400, que dá 1.600, a letra D. Vamos fazer de outra maneira, né? Então estou aqui na retrospectiva, na ideia de quantas maneiras diferentes eu consigo fazer. Então estou procurando maneiras diferentes de fazer, tá ok? Então vamos tentar mais uma maneira, olha só. Então eu tenho que 3 sétimos de x é 1.200. Eu quero saber quanto vale 4 sétimos de x. Uma outra opção é eu fazer uma regra de 3, simples, fácil. 3 sétimos está associado a 1.200. Então 4 sétimos é quanto? Eu chamei aqui de y. Então grandezas aqui, ó, diretamente proporcionais, né? Por isso que as setinhas estão apontando para o mesmo lado. Então só é eu multiplicar aqui em cruz, fazer extremos pelos meios. Então fazendo produto em cruz aí, ó, que eu tenho 3 sétimos vezes y, 3 sétimos vezes y, é igual a 4 sétimos vezes 1.200. E aqui, ó, multiplicando ambos os lados por 7, equivale a cortar esse 7 e esse. Então aqui no lado esquerdo eu tenho 3y e no lado direito eu tenho 4 vezes 1.200. Agora dividindo aqui ambos os lados por 3, uma vez que eu tenho que tirar esse 3 daqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, que 3y por 3 dá y, e o outro lado ficou com isso aqui, 4 vezes 1.200 por 3. E aqui eu tenho três maneiras de fazer. Eu vou escolher dividir 1.200 por 3. Então ficou 4 vezes 1.200 por 3. 1.200 por 3 dá 400. 4 vezes 400, 1.600. Beleza? Vamos procurar uma outra maneira. É muito show de bola, né? Então, dependendo da sua criatividade, você vai ficar brincando com isso aqui, descobrir várias maneiras, tá? Então, mais uma. Então, eu tenho aqui, ó, 3 sétimos de x é 1.200. Então, olha só. O meu objetivo é chegar em 4 sétimos de x. Então, o que é que eu vou fazer? Multiplicar aqui ambos os mesmos por um terço, ou seja, dividir ambos os mesmos por 3, tá? Então, multiplicar por um terço equivale a dividir por 3. Então, aqui é o que aconteceu. Esse 3 foi cancelado com esse. Então, ficou 1 sétimo de x no lado esquerdo, tá? Porque esse 3 aqui dividido por esse dá 1. E do outro lado ficou 1.200 por 3, né? Um terço de 1.200 é a divisão de 1.200 por 3, que dá 400. Então, eu tenho 1 sétimo de x, mas eu quero o quê? 4 sétimos. Então, só é multiplicar ambos os lados por 4. Então, multiplicando ambos os lados por 4, ó, eu fiquei com 4 sétimos de x é igual a 1.600, né? 4 vezes 400, 1.600. Então, já tem uma outra maneira. Então, nessa maneira, você vê que eu já fui direto ao objetivo. Eu não pensei, né? O meu plano aqui foi o seguinte, meu planejamento anterior, você viu que eu achei o valor de x, depois multipliquei por 4 sétimos. Aqui não, aqui eu tentei a possibilidade de já ir direto ao ponto, direto ao objetivo. Então, você viu aqui, ó, que através da manipulação, eu consegui achar rapidamente 4 sétimos de x, sem precisar saber qual o valor de x. Então, é muito show de bola isso aqui, beleza? Então, você chega aí também no resultado 1.600. Olha lá, mais uma questão, ó. Qual é a área desse triângulo aqui? Então, você vê aqui um triângulo retângulo, né? Uma vez que você tem um ângulo aqui de 90 graus, tá? Esse símbolo aqui representa um ângulo de 90 graus. Então, muita gente, né, memorizou que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, quando ela está diante desse triângulo, ela pode pensar aqui, ó, que a base, né, é AB, é a distância de A até B. O que acontece aqui, o que é importante nessa questão é entender a definição, o conceito. Então, se tratando de matemática, se você quer aprender realmente matemática, você tem que realmente saber a definição, o conceito. Então, faz parte aí da compreensão da questão, tá? Então, se a questão lá fala alguma coisa, algum termozinho, e você não conhece, não sabe o que aquilo significa, vai ser difícil você fazer a questão, vai ser difícil para você entender. Então, aqui você tem que saber o que é um triângulo retângulo, você tem que saber o que é base, o que é altura, por quê?
Quando eu coloco essas questões para os alunos, eu vejo que muitos têm muito trabalho para resolver essa questão. É uma questão bem simples. Então, quando o aluno não entende o que é base, ele acaba pegando aqui como base a distância do A até o B, e nisso ele vai ter que descobrir quanto vale a distância do A até o B, porque não foi dado. E depois ele vai ter que achar essa distânciazinha aqui, ó, a altura. Então ele tem que fazer duas contas. Primeiro tem que descobrir um jeito de descobrir quanto vale de A até B, e depois descobrir a altura, porque não entendeu direito o que é base nem o que é altura. O que acontece? Um triângulo ele tem 3 lados. Qualquer um dos 3 pode ser a base. E qualquer base ela tem uma altura relativa a ela, beleza? Assim como o vértice também. Ou seja, um triângulo ele tem 3 bases e tem 3 alturas, né? Logicamente você vê também, ó, que ele tem 3 vértices, 3 pontos. Então também a gente pode dizer que a altura pode ser relativa também ao vértice. Então, ó, se eu pego a distância de A até B como base, eu vou ter o trabalho de achar quanto mede de A até B, né? Como é um triângulo retângulo, você usa o teorema de Pitágoras e descobre. E depois vou ter que descobrir aqui a altura. Então você tem que dar algum jeito de descobrir essa altura. Então você vai possivelmente usar algumas relações, né, métricas do triângulo retângulo, tá? Então qual é a sacada aqui, ó? Qual é a ideia? Se você entender bem que um triângulo ele tem 3 bases e 3 alturas, ou seja, tem para cada base tem uma altura relativa a ela, então o bizu é você pegar o 3 ou 4 como base, tá? Você não precisa pegar o lado AB como base. Então se você pega o 3 ou 4 como base, olha o que vai acontecer. Então esse triângulo você poderia desenhar ele, ó, desse jeito ou desse. Então se você desenha ele assim, você está pegando 4 como base. E a altura relativa ao 4 é o 3. Se você desenha assim, você está pegando o 3 como base. E a altura relativa a ele é o 4. Então você vê que toda vez que você traça a altura, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus relativo a essa base, tá ok? Então olha só. Então nesse triângulo aqui, ó, que é igual a esse, né? Então quem é a área dele? 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Né? Ou seja, a área de um triângulo é base vezes altura por 2. Então a base é 4, a altura é 3, então base 4 vezes a altura, que é 3, dá 12. Dividido por 2, 6. Então a área desse triângulo é 6. 6 unidade de área. Então, por exemplo, se aqui fosse centímetro, seria 6 centímetros quadrados. Se fosse metro, 6 metros quadrados, beleza? Então aqui é a mesma coisa, ó. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Uma vez que a ordem dos fatores não altera o produto. Então é show de bola quando você entende que um triângulo ele tem 3 bases. E cada base tem uma altura relativa. Então o bizu aqui é você pegar o 3 ou 4 como base. Beleza? Então vamos pegar mais uma questão para entender aí como aprender matemática de verdade, né? Matemática, o foco não é fórmula. A base da matemática é o raciocínio, é a lógica, beleza? Então olha só, essa questão aqui, ó. Qual o centésimo termo da sequência? 3, 6, 9, 12. Então, por exemplo, quem é o próximo termo? Você pode até descobrir aqui que o próximo termo é 15. Então você está diante de uma progressão aritmética de razão 3, né? Diante de uma PA. E aí você estudou PA e vem logo pensando aqui em usar a fórmula do termo geral da PA. Mas olha só, vou dar uma outra solução. Como eu disse a você, a ideia é você procurar outros pontos de vista, meio diferente de fazer a questão. Se possível, faça de conta que nem fórmula existe. Tente realmente pensar e entender o que está se passando, beleza? Então essa é a sacada que eu tenho para dar a você. Uma outra sacada muito importante para você aprender exatas é: toda vez que existe uma fórmula para determinado, né, assunto, conteúdo, você pode fazer o seguinte questionamento: de onde essa fórmula veio? Como foi que chegou nessa fórmula? Então você foca na dedução, porque por trás da fórmula, da dedução da fórmula, existe uma ideia. E é isso que você tem que aprender. Então se para cada fórmula você se questionar de onde veio e tentar entender como foi que o matemático, né, como foi que ele chegou naquela fórmula, você vai entender a ideia. E aí, meu amigo, você não vai precisar de fórmula. E aí você vai aprender matemática de verdade. Tá ok? Porque se você ficar dependendo de fórmula, você tem duas opções. Você tem que treinar bastante, repetir bastante para aquela fórmula ficar na sua cabeça. Mas se você entende a ideia, já era. Você não vai precisar de fórmula. Tá? Então uma das maneiras de você aprender é você repetir bastante conhecimento. Então você está lá estudando matemática, de tanto você usar a fórmula, você vai aprender. Se você passar muito tempo, tá, dependendo da sua conexão com o conteúdo, sem ter contato com a fórmula, pode ser que você esqueça. Então o bizu a sacada é: tente descobrir como foi que o cara chegou na fórmula.
olhe a dedução da forma, olhe a ideia, foque na ideia, tá? Isso é uma sacada de ouro, você não tem ideia o poder dessa sacada, beleza? Então olha só a solução dessa questão. Primeiro termo é 3, você observa que 3 é a mesma coisa que 1 vezes 3. Segundo termo é 6, que é a mesma coisa que 2 vezes 3. 9, 3 vezes 3. 12, 4 vezes 3. O próximo termo é 15, que seria 5 vezes 3. Mas qual é a vantagem de eu enxergar essa PA desse jeito? Porque aqui ficou muito fácil, né? Ó, o primeiro termo, né? Aqui tem 1 de primeiro termo. Então o primeiro termo é 1 vezes 3. O segundo termo, que é 6, é 2 vezes 3. O terceiro termo, que é 9, é 3 vezes 3. O quarto termo aqui, ó, o quarto termo, que é 12, é 4 vezes 3. O quinto termo, 5 vezes 3. O décimo termo, 10 vezes 3. O 20º termo, 20 vezes 3. Então o 100º termo é quanto? 100 vezes 3, 300. Não precisei usar a fórmula de PA, tá? Então se liga, saca, faz de conta que não existe fórmula, para você entender realmente. Assim, depois que você entender realmente, aí você tenta entender o porquê a fórmula funciona, como foi que o cara chegou na fórmula, tá? Isso aqui serve, você observa, você viu a parte de estudar de maneira ativa, fazer os questionamentos, aqueles questionamentos você pode aplicar em qualquer matéria. E quando você está estudando aí exata, né, as matérias que envolvem forma, tipo em matemática ter forma, física ter forma, química ter forma, é legal, né? É uma sacada de ouro aí você tentar entender a ideia, como foi que chegou nessa forma, por que é desse jeito, beleza? Então é isso aí que eu tinha para ensinar você. Se esse vídeo foi útil, você gostou, compartilha, qualquer coisa aí, troca uma ideia comigo, tá? Então compartilha, me segue aí no Instagram. E é isso aí, tá? Espero que tenha ajudado e qualquer dúvida, só entrar em contato, beleza?